Eu queria que você, a palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito, desenterrando seus sonhos. Eu queria que você abrisse a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 18 ao verso 25. Nós estamos findando o ano e eu tenho falado isso constantemente aqui. Certamente foi um ano muito difícil para muitos, mas também um ano onde nós podemos ver a intervenção milagrosa de Deus em nossas vidas. Amém? Então, é bem verdade que todas as vezes que o Senhor nos dá promessas, nós precisamos nos prepararmos para as guerras, as dificuldades, para os problemas, porque nós sabemos que nada vem de graça. Não é verdade? Tudo tem um custo para as nossas vidas. Mas, muitas vezes, nós focamos os nossos olhos nas guerras, focamos os nossos olhos nas dificuldades, focamos os nossos olhos nos problemas e esquecemos da maneira poderosa que o Senhor, em meio a todas essas coisas, interviu ao nosso favor. Eu estava, dia 24, véspera do dia 25, dia de Natal, na casa da irmã Terezinha, a mãe da pastora Ruth, a nossa avó, e eu gosto muito de ir lá e prosear, conversar com ela. A idade dela é 90 anos, 92 anos. Então, e ela me contava uma história que essa semana que passou, bateu um pedinte na casa dela. E ela foi lá e na porta da casa dela e começou a pregar para esse pedinte. Pregar Jesus, a salvação. E ela fez uma pergunta para esse pedinte. Me diga uma coisa. Você já viu um crente pedindo esmola? E esse pedinte olhou e disse, não. Eu nunca vi um crente pedindo esmola. Você já viu algum? Alguém já viu aqui? Um crente pedindo esmola? Eu nunca vi. E ela disse que esse pedinte ficou assustado. E ele disse, não. E ela começou a pregar. Sabe por que não se pede esmola? Porque o Senhor sustenta, Jesus é na vida deles, e começou a ministrar a palavra. E aquele pedinte aceitou Jesus como Senhor e Salvador na vida dele. E aquela senhora com 92 anos, com estratégia tão linda de ministrar a palavra de Deus, ministrar a salvação. Então, muitas vezes, Deus nos dá sonhos e manda que nós possamos desenterrar esses sonhos. E a minha pergunta é, por que esses sonhos estão enterrados? Por que você enterra os seus sonhos?
Paulo ele começa a falar aqui. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Loucura para os que perecem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal, e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos, loucura. Loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, porque nós somos salvos pela Tua palavra, Senhor. E essa palavra produz em nós mudança. Essa palavra produz em nós transformação. Essa palavra produz em nós a certeza de que quando Tu nos dar um sonho, para nós é impossível, como homens que nós somos, mas para salvos e remidos através da obra da cruz, nós cremos que Tu és o poder de Deus para trazer à existência aquilo que eu não sei, aquilo que eu não faço, mas que através da Tua palavra nós podemos fazer e crer. Deus Todo-Poderoso, quando Tu nos dás sonhos, aos nossos olhos humanos é loucura. Como nós vamos realizar? Como nós vamos fazer? De que maneira essas coisas chegarão às nossas mãos? Mas a Tua palavra nos garante que aquilo que Tu promete, Tu és fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma pequena diferença em tudo que eu escuto, em tudo que eu vejo, em tudo que eu coloco as minhas mãos. É que eu sou salvo. Eu sou crente. Então, tudo que eu vejo, mediante Cristo, tudo que eu coloco nas minhas mãos, mediante o Senhor, tudo que eu declaro com a minha boca, vai acontecer no nome de Jesus. É bem verdade que nós não podemos tudo, mas queremos tudo, e queremos tudo sem custo. Queremos tudo, não importa como. Eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus que não existe caminho fácil.
existe caminho certo. A palavra de Deus diz, Paulo fala, o homem culto, o homem inteligente, ele chegou à conclusão que o evangelho é loucura. Enquanto nós podemos ver o caos nessa nação, chamada Brasil, enquanto nós abrimos as nossas redes sociais, telejornais, há corrupção, escândalos, Banco Master, ministros vendidos, deputados vendidos, senadores vendidos, em meio a uma conjuntura que nos leva ao caos. Eu creio nos milagres de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu não ando segundo eu vejo, eu ando segundo eu creio, eu não vou recuar e retroceder em meio a essas notícias, em meio ao que o mundo comunica, porque eu nasci de novo. A palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Que loucura é essa? Como é que eu vou dar para poder receber se eu não tenho? Lá, eu queria que você abrisse Lucas capítulo 6. Aleluia! Lucas capítulo 6, versículo 38. A palavra de Deus diz assim: dai e vos será dado, boa medida, prensada, remexida, transbordante, vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com medidas vos medirão novamente. Então, esse texto está dizendo que eu preciso dar para poder receber. Que coisa louca. Se eu não tenho, como é que eu vou dar? Então o Evangelho diz, dê para poder você ter. Que coisa louca é essa? O Evangelho diz que é morrendo que se vive. Morrer para viver? A palavra de Deus diz, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Que história é essa? Eu morro para viver? Aos olhos humanos eu vivo para morrer, mas eu morrer para viver? O Evangelho diz que é descendo que se sobe. Como é que pode? Se eu quero subir, eu vou descer. O Evangelho diz que se você quer ser alguém grande, sirva. Oi, quando nós começamos a ter as coisas, nós queremos ser servidos. Nós queremos que as pessoas trabalhem para nós queremos que as pessoas façam por nós. E o Evangelho diz que se eu desejar ser alguém grande, eu é que tenho que servir. O Evangelho diz, o maior não é aquele que domina, em mais poder político, em mais poder econômico, mas aquele que serve. Irmãos, o Evangelho vai de encontro a tudo aquilo que meus pais ensinaram. O Evangelho vai de encontro a tudo aquilo
aquilo que a sociedade, a escola, a faculdade me ensinou. O Evangelho diz: dê mais importância aos outros do que a si. Meu Deus, eu considerar as outras pessoas mais importantes do que eu? E a gente olha para Jesus Cristo, que é a minha referência, e eu espero que seja a sua referência. Todas essas loucuras que Paulo ele diz que o Evangelho é loucura, nós podemos olhar para a vida de Jesus e ver essas loucuras na essência da vida de Jesus. Ele veio, ele reconstruiu a intolerância, uma disputa predatória, a inveja, o ciúme, a vaidade. Eu sempre falo que há dois tipos de sonhos: aqueles produzidos quando mergulhamos em uma cama, e os sonhos que nós produzimos quando nós estamos acordados, vivendo as batalhas da existência, vivendo as dores do dia a dia. E é esses sonhos que eu quero trazer para você. Não é o sonho da cama, é o sonho que Deus te dá quando você está acordado, quando você está passando por lutas, quando você está passando por dificuldades, quando você está passando por batalhas. Por que sonhos? Porque essa palavra sonhos, ela nos inspira a criar, nos animam a superar, nos encorajam a conquistar. O maior sonhador foi Deus. Deus sempre teve um grande sonho, e foi por causa desse sonho que Ele enviou o único Filho, Jesus, para que eu e você, nós fôssemos redimidos do pecado. E Jesus veio e mudou a história, porque Ele teve grandes projetos. E Ele teve grandes projetos, porque Ele viveu grandes sonhos. Para viver grandes sonhos, é necessário ter grandes projetos. E quando nós temos sonhos, queridos, as nossas dores, elas são aliviadas. Em meio às nossas perdas, nasce esperança. Em meio à fraqueza, vem o renovo das nossas forças, para continuarmos a batalha, para continuarmos a guerra, para continuarmos crendo naquilo que o Senhor nos prometeu. Porque sonho, ele transforma as nossas vidas em um solo fértil. Um sonhador não desiste. Um sonhador não paralisa. Um sonhador não recua. Um sonhador enfrenta as guerras que porventura se levantarem contra ele de cabeça erguida. Um sonhador não olha
transforma miseráveis em reis. Mas a ausência de sonhos transforma milionários em mendigos. Sabe qual é o grande problema? Depois de um ano tão difícil como esse, 2025, muitos dentro da igreja perderam a capacidade de sonhar. Sabe, tem tanta pessoa dentro da igreja com tantos desejos, mas poucos sonhos. Desejo é uma coisa, desejar é uma coisa. Ah, eu desejo uma casa própria. Ah, eu desejo um carro novo. Ah, eu desejo prosperar nos meus negócios. Eu desejo prosperar no meu trabalho. Desejos sucumbem às lutas, às pressões, às dificuldades. Ah, eu quero ver o ministério crescendo. Desejo sucumbe, mas sonhos permanecem. Tem muita gente desejando, mas poucos sonhando. Desejos, queridos, não resistem às dificuldades da vida. Mas sonhos, eles são projetos de vida. Porque sonhos sobrevivem ao caos. Quando Neemias olhou Jerusalém, aquela cidade toda destruída, passavam viajantes de um lado e para outro. Neemias estava numa posição confortável. Ele era copeiro do rei. Tudo que o rei ia comer passava primeiro por ele. E ele teve um sonho de ver Jerusalém, a sua terra, reconstruída, transformada. E ele abdicou da posição que ocupava no palácio e foi reconstruir Jerusalém. A Bíblia diz que ele andava e os entulhos de cavalo e os entulhos no chão. E ele disse: eu vou reconstruir. E a Bíblia diz que em uma mão ele tinha uma colher, e outra mão a espada. E ele começou a reconstruir Jerusalém. E à medida que a obra ia avançando, surgiu os Tobias e Sanbalates, mandando cartas para os outros, dizendo que aquela obra não ia avante, que aquela obra não ia acontecer. E quando chegou alguém dizendo para Neemias: olha, Tobias e Sanbalates estão se levantando contra você, sabe o que foi que ele falou? A obra é grande, extensa, e eu não posso parar. Está cheio de Tobias e Sanbalates dentro da igreja, dizendo: não vai conseguir, não vai dar certo. Irmãos, sonho trazem saúde para as nossas emoções. Um sonhador, ele não é abatido nas emoções. Ele equipa o frágil para ser autor de história. Ele renova as forças do ansioso. Sonho animam o deprimido. Sonhos transformam os inseguros em seres humanos de valor. Sonhos fazem os tímidos
terem golpes de ousadia. Sonhos faz com que os derrotados sejam construtores de oportunidades. Eu não sei. Eu não sei. Nós estamos tão indiferentes com tudo que acontece à nossa volta. Eu sou do tempo de pastoreio. Que quando eu chegava nessa igreja, descia do meu carro, tinha 2 ou 3 irmãos dizendo: pastor, deixa eu levar a sua Bíblia. Pastor, deixa eu levar isso que o senhor está carregando. Eu vivi essas coisas aqui dentro. Eu sou do tempo onde as pessoas chegavam e diziam assim: pastor, está precisando de alguma coisa? Eu tive esses dias no velório da mãe do Josiel, né? Lá em Pacatuba. E o relato que o Josiel passou para mim, a sua mãe o velório foi numa igreja, lá em Maracanaú. E ele disse: pastor, o pastor só desceu quando o caixão estava para sair. E ainda, em vez de ministrar consolo, trouxe uma ministração de exortação. Não é isso, Miliane? Faz assim, Miliane. Dentro da própria igreja. Certamente ele deve morar na igreja, né? Essas igrejas antigas têm casa pastoral. E quando eu cheguei lá em Pacatuba, cheio de coisa, cheio de compromisso, e eu sentei para almoçar e eu disse: pastora Amanda, eu vou lá no velório. Deus está mandando eu ir. Eu fui. Quando eu encostei o carro, e José me viu, ele correu para me abraçar aos prantos. E na mesma hora eu disse: Senhor, muito obrigado por eu ter chegado e ter vindo aqui. Como ele precisava da minha presença. E ele disse para mim, o Josiel: pastor, os nossos irmãos estavam aqui. Josiel, quem vai ministrar o culto fúnebre é você. Ele disse: eu não tenho condições. Quem vai ministrar é você. O irmão disse, mais velho, disse: eu não tenho condições. E eu cheguei. E ministrei a palavra de conforto. E eu saí daquele lugar dizendo assim: Senhor, muito obrigado. Porque eu tive sensibilidade de sair do meu conforto e ir, sei lá, 40 quilômetros de distância, para dizer: Jesus está aqui. A igreja perdeu a sensibilidade. Eu vou te dizer, a igreja perdeu o amor. E eu disse assim: Senhor,
E essa tem sido a minha oração esse ano todinho. Senhor, não deixa eu ser indiferente. Não deixa eu deixar de ter amor pelas pessoas, mesmo de tantas decepções que eu tive. Mesmo diante de tantas pancadas que eu levei da igreja. Restaura, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa indiferente. Ao ponto que nós temos que ter um minuto de comunhão para que a igreja se confraternize uns com os outros. Onde isso é algo tão importante. Eu não sei você, quando alguém deixa esse ministério, como nós sentimos? Porque nós somos uma família. Sim ou não? Nós somos uma família. Nós vivemos coisas boas, vivemos coisas ruins, vivemos dificuldades juntos, choramos juntos, nos alegramos juntos. E grande parte das nossas guerras e nossas batalhas, nós estamos aqui juntos. Sim ou não? E as lutas e as dificuldades, muitas vezes, criam monstros nas nossas mentes para destruir os nossos sonhos. E eu tenho aprendido que a maneira como enfrentamos as rejeições, decepções, erros, perdas, sentimentos de culpa, conflitos dos relacionamentos, críticas, crises profissionais, elas podem trazer sobre nós maturidade, sim, ou angústia. Elas podem trazer segurança ou traumas. Elas podem nos fazer, eu sou líder hoje desse ministério, por tudo aquilo que eu sofri, pelos machucões que eu vivi, pelas traições que eu vivi, pelas rejeições que eu vivi, pelos traumas que eu sofri. Eu resolvi pegar tudo isso e usar na minha vida para reconstruir vidas que passaram e têm passado por essas mesmas coisas. Essas coisas que veio para me destruir, sinceramente, elas me tornaram líder desse ministério. Porque nós carregamos as marcas de Jesus. Sabe, queridos, quantas pessoas não se levantam depois de uma derrota, depois de uma perda, depois de uma batalha que não foi vencida? Quantas pessoas perdem sua autoestima depois de uma humilhação?
Quantas pessoas não conseguem se levantar mais depois de uma crise financeira que ela viveu, diante de uma perda que ela passou? Quantos homens e mulheres perderam o romantismo depois de fracassos nos seus relacionamentos afetivos? Ou depois que foram traídas, depois que foram feridas, não amadas? Quantas pessoas hoje estão secas, sem sensibilidade, porque todas essas coisas vieram sobre elas, e elas não conseguem mais amar, elas não conseguem mais ter sensibilidade, elas não conseguem mais viver uma vida de serviço. E por consequência não sonham mais. Crianças que perderam a sua ingenuidade depois de uma separação dos seus pais. São vítimas inocentes de uma guerra que nunca entenderam. Essas crianças são verdadeiras vítimas de uma guerra, vítimas inocentes de uma guerra que elas nunca entenderam. E tudo isso fica aqui na nossa mente. E a mente humana, ela nos faz transformar em uma decepção, um verdadeiro desastre emocional, em um sintoma físico, um prenúncio de uma morte, em um fracasso, em um objeto de vergonha. Sabe, queridos, Jesus, na sua morte, na cruz, Jesus veio, restaurou os nossos sonhos, Jesus restaurou a nossa motivação, Jesus restaurou o nosso desejo de nós sermos livres de todas essas coisas. Por isso que a Bíblia diz que nós nascemos de novo, nós nascemos da água, nós nascemos do Espírito. Porque o nosso corpo é o mesmo, mas o nosso espírito foi transformado, a nossa mente foi transformada, e eu tenho direito, você tem o direito de sonhar, você tem o direito de fazer e criar sonhos dentro de você. Porque você nasceu de novo. Eu sempre falo, não tenha medo da dor, tenha medo de você não enfrentar, não tenha medo da dor, você tem que ter medo de você não enfrentá-la, porque certamente quando a dor vem e você enfrenta no Senhor Jesus Cristo, você sairá vitorioso dessa dor. Então, em vez de você ser uma pessoa vazia, seca, Deus se torna um líder para cuidar de vidas, para amar vidas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu sempre falo que a nossa mente, nós somos tão criativos, que quando nós não temos problema, nós inventamos. É tão interessante
que a tua mente todo o tempo está buscando problema. Se tu não tiver, ela inventa um. É impressionante. É impressionante. Você se acorda, em vez de você louvar ao Senhor, em vez de você adorar o Senhor, já vem os teus problemas da frente. Já vem como vai ser amanhã. Irmãos, o mês mais difícil financeiramente desse ministério é dezembro. Mas como, pastor? As pessoas recebem 13º? Eu não sei onde está indo esse 13º. Sinceramente. E ainda, nós damos uma pausa de 15 dias, de célula, de FDR. Irmão, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. Porque em meio ao caos, o Senhor diz, para. Porque tem oferta de células, tem oferta dos FDR. Irmãos, eu estou orando para cair algum Pix da semana passada para cá na conta. O povo se esquece. Mas eu continuo crendo que esse mês de dezembro será o melhor mês do ano. O ano não acabou. Eu me lembro que no passado, se dissesse assim, vamos parar os cultos, as células, não. E aí? Como é que vai? Não vai ter arrecadação? E as contas para pagar? Eu era assim, irmãos. Eu era desse jeito, não me envergonho de falar. Não pode parar não, tem que ter FDR. Tem que ter célula, porque tem que entrar dinheiro, que eu tenho, segunda-feira eu tenho as contas da igreja para pagar. Não, nós vencemos Satanás com o espírito contrário, porque o evangelho é loucura. As pessoas hoje estão especialistas em sofrer por coisas que elas mesmas criaram. Quantos motivos nós temos para sermos alegres, irmãos? Escute isso. Eu estou te fazendo uma pergunta nessa manhã. Quantos motivos você tem para você ser alegre? Eu tenho muitos motivos, eu tenho dito isso aqui. Pode estar um caos à minha volta, e vou dizer uma coisa, está mesmo, viu? Mas eu tenho motivos de sobra para me alegrar. A família que eu tenho, a igreja que eu tenho, a cura que eu tive, os irmãos que eu tenho. Não importa, eu não vou ficar com caos, eu decidi me alegrar independente das circunstâncias, porque eu sou louco, porque eu creio no evangelho que é louco aos olhos humanos. Sabe, queridos, nós estamos perdendo a nossa capacidade de amar, de tolerar, de brincar. Tudo aquilo que ultrapassa os limites da razão. Já observou que todas as pessoas muito racionais,
elas amam menos e sonham pouco. Já percebeu isso? Pessoas que são muito racionais, pode ver, elas amam menos, sim ou não? Elas amam menos e sonham pouco. Já pessoas que são sensíveis, elas sofrem mais, mas amam mais e sonham mais. Onde Jesus construiu o seu caráter? Foi num ambiente bom? Jesus construiu o seu caráter num ambiente, nos vales do medo, no deserto das dificuldades, nos invernos da existência. Jesus construiu o seu caráter no mercado dos desafios. Jesus atravessou turbulências inimagináveis. Jesus suportou pressões que poucos de nós, inclusive eu, suportaria. E chamaram ele de quê? Louco, tolo. Zombaram dele, discriminaram ele. Ele tinha todos os motivos para desistir. Mas ele tinha um sonho: redimir a humanidade. Porque ele não desistiu. Aleluia! Eu e você estamos aqui hoje. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Você pode dar um grito histérico. Aleluia! Ele não desistiu dos seus sonhos. E aqueles que transformam sonhos em realidades, eles primeiro aprenderam a ser líderes de si mesmos. Homens e mulheres que transformam sonhos em realidades. Primeiro eles aprendem a ser líder de si mesmo, para depois liderar aquilo que cerca ele. Por quê, pastor? Porque nós lidarmos com pressões, nós lidarmos com problemas, nós lidarmos com dificuldades. E se nós não tivermos estrutura mental, emocional, espiritual, para permanecer firmes, onde muitas vezes nós não temos nada para dar e precisamos dar para o outro. Sabe, queridos, mas em tudo isso, você sabe qual foi o combustível de Jesus? A paixão pela vida, a paixão pela humanidade. A paixão dele por mim, a paixão dele por você. Ele sofreu tudo. Ele viveu nos mais difíceis lugares da alma. Eu tenho aprendido: quem vive para si mesmo não tem raízes internas.
Uma pessoa que só pensa em si. Ela não cria raízes dentro dela. Raízes que a sustenta nos momentos difíceis e de dor e de percas. Sabe, queridos, é possível destruir um sonho de um ser humano quando ele sonha para si. Mas é impossível destruir o seu sonho quando você sonha para os outros. Escute isso. É possível destruir o teu sonho quando você sonha para você. Mas é impossível destruir um sonho quando você sonha para os outros. Jesus, ele foi apaixonado pela humanidade. Ele passou momentos que ele foi desacreditado, excluído, ferido, considerado louco, tolo, audacioso. Ele atravessou o território do medo, escalou os penhascos das dificuldades. Semana passada eu falei dos vales e dos picos. Ele tombou pelo caminho. Ele foi ferido, mas continuou caminhando até a morte. E quando muitos não acreditavam, ele ressuscitou. Mesmo ferido, ele não parou. Mesmo ferido, ele continuou andando até a morte. E quando ele morreu, que pensavam que era o fim, ele ressuscitou por mim e por você. Você pode aplaudir mais forte o Senhor? Jesus tinha tido tudo para não dar certo, mas brilhou. Eu não sei como você está aqui. Quando eu vejo jovens aqui que vêm à igreja, mas os seus pais não estão na igreja. Eu imagino quando esses jovens chegam em casa e vê aquele ambiente onde a presença de Deus não está. E eles precisam suportar jugos. Muitas vezes vê brigas, muitas vezes vê rejeições, e encontram aqui o lugar de renovo, a paternidade de Cristo, a certeza que eles estão construindo aqui uma nova história, que eles não irão passar o que hoje eles estão passando. Porque quando eles casarem, tiverem filhos, o ambiente será outro. A presença de Deus reinará em sua casa. E eu vejo essa dicotomia dos jovens aqui, entre essa história impregnada em suas vidas pelos seus pais,
E muitas vezes essas histórias trazem rebeldia, trazem insubmissão, trazem independência, mas ao mesmo tempo eles estão construindo uma nova história, onde o Abba Pai está sendo referencial para a vida deles. E muitas vezes eles não sabem lidar, porque são jovens, com essa dicotomia. Não, eu sou servo, eu sou filho, eu nasci de novo. E eu preciso prestar conta, eu preciso ser obediente, eu preciso depender. E Deus chama um por um e diz assim: vem, filho, vem, filha. Eu entendo a tua história, mas eu estou fazendo e realizando uma nova história em sua vida. Permanece firme, filho. Permanece firme, minha filha. Aleluia. Sabe, Jesus não tinha nada de especial por fora. Mas ele buscou pedras preciosas em sua vida. E onde ele buscou pedras preciosas em suas vidas? Exatamente nas ruínas dos seus traumas. As pedras preciosas que Jesus buscou foi exatamente em meio às ruínas dos traumas que ele passou e viveu. A Bíblia diz que ele foi rejeitado pelos seus. A própria família não o valorizou. Sabe, queridos, o que eu acho mais poderoso é que Jesus jamais abdicou dos seus sonhos. Jamais. Ao contrário, ele desenterrou. Ele foi buscar no âmago do seu ser, no Abba Pai, a força, o vigor, a coragem para permanecer firme e ir até o fim. Nem a morte o venceu. Aleluia! Aleluia! Eu não sei como você chega ao findar de 2025. Talvez você olhe para mim e diga assim: esse homem é muito vitorioso, esse homem é muito corajoso, esse homem é um grande sonhador. Mas você não sabe, em meio a todas as coisas que eu vivi, passei e tenho passado, eu permaneço firme. Esses dias, particularmente ontem, o Senhor me deu a palavra profética. Eu me acordo muito cedo, eu botei o computador, peguei minha Bíblia, é assim que eu faço. E Jesus vai me dando assim de pitada, né? E o vaso aqui tem que montar o quebra-cabeça. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E eu fico, e ontem, quando soou a palavra, que é o título da palavra profética, eu estava sentado na mesa, no computador com a Bíblia, quando o Espírito Santo deu a palavra, eu quase quebro o vidro
da mesa. Eu caí com a minha cabeça, sabe, como se você estivesse caindo com a cabeça no chão. Uma coisa como um mamulengo, pá, aos prantos. Eu disse, Senhor, eu estou entendendo porque esse ano de 2025. Eu estou entendendo porque essas guerras, essas lutas, essas batalhas. Senhor, Senhor, Senhor. Aí na mesma hora, o Espírito Santo veio. Parece que os 360 dias que eu passei de luta e batalha se transformaram nos próximos 370 dias de bênção, de vitória, de alegria, de poder, de unção, de coragem, de ousadia, porque o Senhor revela tudo aos seus filhos antes que as coisas aconteçam. Queria que você ficasse de pé. Aleluia! Olhe para o seu vizinho e diga assim: não fica desanimado. Não fica triste. Porque o melhor está chegando. Olhe para ele, olhe para ela e diz assim: você crê nisso? Eu tenho falado isso aqui. Toda a história bíblica, sempre o povo de Deus, quando passou por um perrengue, depois veio luta, veio vitória, veio bênção. Não é isso? Não está aqui nessa Bíblia, não é? Se você ler de Gênesis a Apocalipse, toda guerra e luta que o povo de Deus passou, depois vinha recompensa, vitória, promessa cumprida. E Deus tem muito manto para derramar nesse lugar. Então eu vou te dizer no nome de Jesus, esse humilde servo manda te dizer: se anima, se levanta, usa esses próximos 4 dias para renovar a tua esperança, renovar a tua fé, renovar a tua confiança. Se você puder se desligar, se desligue. Os problemas não vão parar, não vão cessar. Mas você se lembra que o Evangelho é loucura. E eu e você, nós somos loucos. Porque em meio ao caos, nós estamos levantando as nossas mãos, adorando o Senhor, declarando que Ele é bom, declarando que Ele é fiel, que 2026 será o melhor ano, que a promessa de Deus vai se cumprir, que Ele está desenterrando os seus sonhos. Eu não sei qual é o sonho que você enterrou, eu não sei qual foi a promessa que você desistiu. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: pense grande, porque o teu Deus é grande. Você é pequeno, diga, você é pequeno, mas o teu Deus é grande. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pai, no nome de Jesus, Espírito de Deus,
começa uma contagem regressiva agora. Hoje, até o dia 31, Senhor. Até a meia-noite do dia 31, Senhor. E começa a revigorar, começa a trazer a existência, começa, Senhor, a liberar aquilo que estava mofado, aquilo que estava perdido. Senhor, começa esses próximos dias, até meia-noite do dia 31, Senhor, desenterrar aquilo que foi enterrado, Senhor, pelas lutas, pelas guerras, pelas batalhas. Tem gente que está dizendo assim: se a promessa chega nas minhas mãos, com tanta luta eu vou desistir. Deus manda te dizer: não desiste, porque eu sou contigo. Tem pessoas que estão dizendo aqui: eu vou ficar quieto, eu vou parar de arriscar, eu vou parar de avançar, porque o que vivi esse ano foi muito difícil. Deus manda te dizer: pisa nas águas. Feche os teus olhos agora. O Senhor, Ele vai tirar de dentro de você aquilo que trouxe tristeza, aquilo que te trouxe medo, aquilo que te trouxe dúvidas. Ele está fazendo isso aqui agora. Aquilo que te paralisou, Ele está removendo isso agora. Tu crê nisso? Ele está removendo isso agora da tua mente agora. Ele está removendo isso agora do teu coração. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Senhor, só Tu é capaz de mudar e transformar uma mente. E eu te peço agora no nome de Jesus, remove agora, coloca a mão na sua mente agora, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, remove agora espírito de tristeza, espírito de medo, espírito de dúvida, espírito de passividade. Pai, no nome de Jesus, comece agora a remover. 1, 2, 3, remove agora. 1, 2, 3, remove agora. 1, 2, 3, remove agora, 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 agora. 1, 2, 3, remove agora. Remove agora, remove agora. E começa agora. Raia Shatakai, Raia Shorebakaia sai. E começa agora a trazer, como tua palavra diz, a memória o que dá esperança. Dá esperança agora, 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 agora. Eu declaro no poder do nome de Jesus. Deus está mandando dizer aqui: tu não serás envergonhado, tu não serás envergonhada. Eu te levantei, eu te sustentei.
sustentei com a minha destra fiel. O inimigo tentou de todas as formas te derrubar, te paralisar, mas eu lancei o decreto sobre ele. E eu desfaço todas, escute isso, todas as oposições que se levantaram contra você. Vem, Senhor, liberando agora. Vem liberando agora, Senhor. Eu falo pelo Espírito. Pelo Espírito. Espírito. Espírito de Deus. No Pentecoste tu vieste e permaneceste conosco. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Essa nuvem maldita, essa nuvem negra, essa nuvem de desânimo, sai agora. Sai agora. Abre essa porta aí, abre essa porta aí. Sai agora. Sai agora. Eu dou um decreto. Sai agora. Sai agora. Sai. 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 Eu te levanto. Eu te levanto hoje, guerreiro, guerreira. Amém. Levanta as suas mãos aos céus. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu creio, Senhor, que Tu fizeste algo que nós não estamos entendendo, mas nós cremos, porque esse lugar é um ambiente espiritual, é uma casa espiritual. Nos leva, Senhor, até o dia 31, Senhor, até meia-noite do dia 31, debaixo da Tua potente mão e das asas de proteção sobre as nossas vidas, e que nós não venhamos a retroceder, a recuar, porque o melhor, a linha de chegada será a meia-noite do dia 31, para uma nova caminhada, mas uma caminhada diferente. O Senhor manda te dizer, uma caminhada diferente, uma caminhada nova. As guerras estão sendo vencidas, as batalhas estão sendo vencidas.
quero te dizer, pelo Espírito de Deus, Deus te deu a vitória. Deus te deu a vitória. Toma posse. Sai daqui desta manhã. Sai daqui desta manhã como vencedor, como vencedora. É esse decreto que eu lanço agora sobre a tua vida. Amém. Amém. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre você, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Deus abençoe.